Em um mundo cheio de mentiras, você pode fazer uma declaração poderosa ao escolher a verdade. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Você quer graça na sua vida? Você quer misericórdia na sua vida? Você quer paz na sua vida? Então aprenda a enraizar e a fundamentar a sua vida na verdade. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mentiras em que as Mulheres Acreditam, na voz de Renata Santos. As mentiras estão por toda parte e são mais perigosas e poderosas do que geralmente imaginamos. Mas a boa notícia é que a verdade pode libertar você. Hoje, Nancy vai mostrar como fixar sua mente na verdade e andar nela. Ela compartilhou essa mensagem na conferência True Woman 2018 há alguns anos. Cada uma das nossas palestrantes, algumas há meses, tem pedido ao Senhor que lhes dê palavras para compartilhar, que ministrem graça. Há 7.000 mulheres aqui presencialmente e outras milhares acompanhando online, todas de diferentes origens e em diferentes fases de vida. Estamos enfrentando diferentes circunstâncias, provações, desafios e oportunidades. Não há como equipe de palestrantes, conhecermos todas essas necessidades e o que está acontecendo nos corações de cada uma, muito menos ministrarmos de maneira significativa a todas essas necessidades. Eu gostaria que cada uma de nós pudesse simplesmente sentar e tomar um café juntas. Bem, no meu caso não seria café, mas chá ou água. Mas eu gostaria que pudéssemos nos sentar à mesa, uma de frente para a outra, para ouvir nossos corações e nossas histórias. A verdade é que Deus conhece cada uma de nós. Ele conhece você, conhece sua situação, suas necessidades, seus fardos, aquelas coisas que ninguém mais sabe sobre você. E Ele sabe, louvado seja Jesus, Ele sabe exatamente como suprir cada uma de nossas necessidades. Eu creio que Ele deseja derramar misericórdia e graça sobre nós nesses dias que passaremos juntas. Estou pedindo que Ele faça isso por você, por mim, que lave nossos corações com a água da Sua palavra e avive nossos corações com a Sua verdade. Portanto, independentemente da sua situação, do que você deixou para trás em casa, do que trouxe com você neste fim de semana, ou do que pode estar à sua espera quando voltar para casa, eu quero te dizer que há uma notícia maravilhosa para o seu coração neste fim de semana. Mas aqui está algo importante. As boas notícias só se tornam preciosas quando você entende as más notícias. Por isso eu quero começar com as más notícias nesta noite. E aqui estão as más notícias. As mentiras estão por toda parte. Elas são mais poderosas, mais perversas e mais destrutivas do que podemos imaginar. E todas nós somos profundamente afetadas por elas, cada uma de nós. A serpente disse à mulher: o que Deus te disse não é verdade. Você pode determinar a sua própria verdade. Na verdade, o ideal é que você faça isso. E ele criou uma narrativa que parecia certa. Era atraente, era sedutora e, vamos ser francas, ela teria seguido em frente se não fosse. O único problema dessa história é que ela não era verdadeira. Eva acreditou nessa mentira, nessa ilusão. Ela foi enganada. E desde aquele dia, todo ser humano que já viveu foi profundamente impactado pelas mentiras de várias formas. Todas nós já fomos prejudicadas por outras pessoas que foram enganadas e que nos enganaram. Já fomos feridas por mentiras que outras pessoas acreditaram e também já fomos enganadas. Satanás mente para nós. Este mundo caído mente para nós. Nossos próprios corações nos enganam.
Absorvemos e acreditamos em coisas sobre Deus, sobre nós mesmas, sobre nossos relacionamentos, sobre nosso passado, presente e futuro, coisas que parecem corretas para nós, mas que não são verdadeiras. Fomos feridas por outras pessoas que acreditaram em mentiras e que mentem. Já fomos enganadas, e não apenas fomos prejudicadas e enganadas por aqueles que enganam, mas aqui está a parte que pode ser mais difícil de reconhecer. Todas nós também somos enganadoras. Mentimos para nós mesmas, mentimos para os outros e mentimos para Deus. Essas são as más notícias. As mentiras estão por toda parte. Elas são mais poderosas, mais perversas e mais destrutivas do que podemos imaginar, e todas nós somos profundamente afetadas por elas. Eu quero convidar você a repetir isso comigo, porque eu não quero que você apenas ouça e pense, tanto faz. Eu quero que você afirme o que estamos falando nesses dias juntas. Então, diga comigo: as mentiras são mais poderosas, mais perversas e mais destrutivas do que eu posso imaginar. Agora diga isto: fui profundamente afetada pelas mentiras. Essas são as más notícias. Mas agora, vamos às boas notícias? Aqui estão elas. A verdade é mais poderosa do que as mentiras. Ela é mais pura e mais bela do que você pode imaginar. E ela vai libertar você. Eu vou dizer uma frase por vez, e se você acredita nisso, quero encorajá-la a repetir comigo. Vamos lá? A verdade é mais poderosa do que as mentiras. Ela é mais pura e mais bela do que eu possa imaginar. A verdade me libertará. Agora eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia na pequena e breve epístola de 2 João. Ela está quase no final do Novo Testamento e pode ser daquelas páginas que ficam grudadas porque raramente passamos por elas. Para ser sincera, acho que eu nunca ouvi uma mensagem sobre 2 João. Vamos dar uma estacionada nessa passagem por alguns momentos. 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Se você for virando as páginas de trás para frente, logo chegará lá. Este é um dos livros mais curtos da Bíblia. No original, ele tem apenas 245 palavras. Na verdade, ele se parece mais com um cartão postal do que com uma carta, mas é um cartão postal recheado de verdades preciosas. Hoje vamos apenas arranhar a superfície deste livro. Nele encontramos algumas características da verdade, algumas evidências, alguns desafios e as bênçãos de andar na verdade. Esta breve carta foi escrita pelo apóstolo João e recebeu o nome dele. João escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e também o livro de Apocalipse. Ele era conhecido como o discípulo amado de Jesus. No versículo 1, ele se identifica como o presbítero. Em algumas versões é traduzido como o ancião. Ele escreveu essa carta já idoso, provavelmente com cerca de 90 anos de idade. Ele estava no fim da vida e tinha a função de presbítero na igreja, ou seja, ele não era apenas um homem velho, mas alguém que exercia liderança espiritual e supervisionava várias igrejas locais. Mas para quem João escreveu essa carta? Ele diz que a carta foi adereçada à Senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Alguns estudiosos acreditam que essa Senhora eleita seja uma referência simbólica a uma igreja específica. Outros acreditam, e eu tendo a concordar com eles, mas não podemos ter certeza, que João escreveu para uma mulher real, talvez uma viúva e seus filhos, que já poderiam ser adultos. Eles eram amigos queridos do apóstolo João.
Seja para uma igreja ou para uma mulher e sua família, isso não altera a mensagem da carta. Nesses versículos, João traz encorajamento e advertência. Ele chama essa mulher de Senhora Eleita. Algumas traduções dizem Senhora Escolhida por Deus. No versículo 5, ele a chama de Amada Senhora. Ela era uma amiga preciosa do apóstolo. Deixe-me fazer uma pequena pausa aqui. Eu quero que você saiba que, se você está em Cristo, essa mesma descrição se aplica a você. Desde a eternidade, Deus escolheu você para ser dele. Você é preciosa para Ele. Você acredita nisso? Que Deus escolheu você e que você é querida por Ele? Essas são verdades que podem libertar o seu coração à medida que você aprende a aconselhar a si mesma, não com base naquilo que você sente ou pensa, mas no que Deus diz sobre você em sua palavra. Então, senhoras eleitas e amadas, o que é que estava no coração de João quando ele escreveu essa carta para sua amiga? Nos 2 primeiros versículos, temos uma pista importante, porque ele usa uma palavra 3 vezes. Ele diz à senhora eleita e a seus filhos: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece entre nós e conosco estará para sempre. A palavra verdade era muito importante para João. Ele a usa 37 vezes em seus escritos no Novo Testamento. Ele nunca se cansou de falar sobre a verdade e de chamar os filhos de Deus a andar na verdade. Por isso, ele diz a essa mulher: eu amo você na verdade. Nos dias de hoje, muitas pessoas colocam amor e verdade em lados opostos, como se fossem inimigos. Como se você tivesse que escolher entre ser amorosa ou defender a verdade. Mas João diz a essa mulher: eu amo você na verdade. Isso mostra que esses 2 conceitos sempre andam juntos. O amor genuíno sempre está enraizado na verdade. A base para o amor, a amizade e a unidade do corpo de Cristo não é ter a mesma idade, ser da mesma localidade geográfica, pertencer ao mesmo grupo demográfico, ou ter personalidades, gostos ou experiências de vida semelhantes. A base para o relacionamento e o amor é a verdade. Esse é o fundamento do amor. Isso vai contra o pensamento do mundo pós-moderno que diz: não existe verdade absoluta. A verdade é subjetiva, é relativa, muda de uma geração para outra. Temos a sua verdade e a minha verdade. O que for verdade para você, o que você quiser acreditar. Mas João diz, nestes versículos, podemos conhecer a verdade. Ele diz que a verdade estará conosco para sempre. Veja, a verdade é objetiva, ela é absoluta, ela não muda. E, graças a Deus, ela é eterna. Às vezes pensamos na verdade como algo restritivo, rígido ou limitador, mas o versículo 3 nos diz que a verdade traz bênçãos incríveis. O que o apóstolo diz? Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Graça, misericórdia, paz, esses são os doces frutos de andar na verdade. Aqui começamos a ver a beleza da verdade. Você quer graça na sua vida? Você quer misericórdia na sua vida? Você quer paz na sua vida? Então, aprenda a enraizar e fundamentar a sua vida na verdade. É assim que você recebe essas coisas. João diz àquela mulher:
Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Não é verdade que o coração se enche de alegria quando vemos aqueles que amamos andando na verdade? Se seus filhos estiverem andando na verdade, seus netos, as pessoas que você discipulou, aquelas em quem você investiu, isso traz grande alegria. Mas algo me chamou a atenção e eu nunca tinha percebido isso até algumas semanas atrás. João disse: fiquei muito alegre por ter encontrado, não todos os seus filhos andando na verdade, mas alguns deles. Veja, cada pessoa, em cada geração, precisa escolher por si mesma o caminho da verdade. Essa escolha não é algo hereditário nem genético. Meus pais eram cristãos, então eu sou cristã. Não. Alguns de seus filhos estão andando na verdade. Oramos para que todos estejam. Ele fala sobre andar na verdade. Isso é um estilo de vida e o que importa não é o que você diz que acredita, mas o que você realmente acredita, o que é demonstrado na forma como você vive, como você anda. Nos versículos 5 e 6, que eu não vou ler agora, mas eu encorajo você a ler depois, ele fala sobre algumas evidências de andar na verdade, sendo a principal delas a obediência à palavra de Deus. É assim que sabemos que estamos na verdade. E no versículo 7, para onde eu quero avançar, João fala sobre a oposição à verdade. Então, espere por isso, fique atenta. Ele diz no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Ele menciona o enganador, o anticristo, mas também fala sobre muitos enganadores. A palavra enganadores vem do termo grego planos, do qual deriva a palavra planeta. O significado tem a ver com vaguear, errante. Esses são os que se afastam da verdade e levam outros para longe dela. Eles são enganados e também enganam outros sobre quem é Jesus, sobre o Evangelho, sobre o que é bom e o que é verdadeiro. E aqui está o X da questão. O que eles acreditam que não é verdade, nem sempre é óbvio à primeira vista. Isso é o que os torna tão eficazes, porque muitas vezes o que eles dizem parece verdadeiro, parece bom, parece certo, mas não é verdade. Por isso precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, precisamos ter discernimento. No versículo 8, ele nos dá um alerta. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Quero destacar que esta é uma mulher querida para ele, a quem amo. Ele a ama, ele ama seus filhos, mas ele não tem medo de dizer: cuidado. Às vezes pensamos que se formos até alguém que está seguindo um caminho perigoso e dissermos algo honesto, se tentarmos apontá-los para a verdade, talvez eles achem que não os amamos. Ou pensamos: isso não seria muito amoroso, porque cada um tem a sua verdade, o seu caminho. Não. João sabe que a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém que está em perigo de se afastar da verdade é avisá-lo. Se eu estiver andando na rua e houver um buraco no chão que eu não vejo, e o meu marido Robert segurar o meu braço e disser: cuidado, ele não está sendo rude, ele me ama, ele quer me proteger. Isso é um sinal de amor. João diz: não deixem que os enganadores desviem vocês. Isso exige intencionalidade e perseverança. Você nunca chega a um ponto em que pode relaxar na vigilância pela verdade. Nunca. Cuidado, muito cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço.
Eu fico tão feliz que junto com essa advertência há uma promessa, uma palavra de encorajamento. Ele diz: mas vocês recebam plena recompensa. Seu compromisso com a verdade, mesmo quando for difícil, mesmo quando você tiver que nadar contra a maré, mesmo quando tiver que enfrentar enganadores, seu compromisso será plenamente recompensado. No versículo 9 ele diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, todo aquele que abandona a verdade, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, que se mantém firme na verdade, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aqui está o que eu entendo desse versículo. A evidência de uma fé verdadeira é se manter fiel à verdade. Se você tem uma fé genuína, então, pela graça de Deus, você permanecerá firme na verdade. E ele nos diz nos versículos 10 e 11: se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Praticar a hospitalidade é algo bom. É algo bom receber pessoas em nosso lar. Mas não é algo bom acolher um ensino falso e enganador. Isso pode acontecer trazendo certas pessoas para dentro de casa. E ele estava dizendo: não tenha comunhão com essas pessoas, porque elas vão te desviar. Mas podemos trazer esses ensinamentos para dentro de casa de muitas outras formas, através da televisão, da música, da internet, das redes sociais. Ele está dizendo: não permita que nenhuma forma de engano entre em seu coração, em sua mente, em seu lar, em seus relacionamentos. Há muito em jogo. Veja, é mais fácil do que imaginamos que o engano encontre uma brecha em nossos corações, mentes e vidas, e na vida daqueles que amamos. Dizer sim à verdade significa dizer não a tudo que não é verdadeiro. Eis a questão: somos constantemente bombardeadas com mentiras, e você pode estar aqui, hoje, acreditando em mentiras que foram plantadas no seu coração há anos. E você tem vozes, gravações, tocando em sua mente, que dizem: eu não consigo vencer esse hábito, esse vício, essa tentação. Não tem como eu perdoar aquela pessoa que me feriu tão profundamente. Nunca poderei ser restaurada depois do que fizeram comigo. Cristo não é suficiente para a minha situação. Olha, talvez nunca digamos isso em voz alta, mas não é assim que às vezes nos sentimos? Minha vida não tem esperança, ou minha vida não tem sentido, ou você pode completar a frase: eu nunca vou mudar. Mentiras, mentiras, mentiras. Essas são mentiras que aprisionam tantas mulheres em desesperança, vícios, desânimo, sentimentos de inadequação, medos. São mentiras que nos impedem de experimentar a graça, a misericórdia, a paz, a alegria e a liberdade. Nos últimos dias tenho meditado naquele pequeno versículo de Jonas, capítulo 2. Jonas está no ventre do grande peixe. Ele desceu às profundezas do mar e ele faz uma oração desesperada a Deus. No versículo 8 de Jonas 2, ele diz: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Deus quer te dar misericórdia, Ele quer te dar graça, Ele quer te dar liberdade, Ele quer te dar alegria. Mas enquanto estivermos agarradas a coisas que pensamos que nos farão seguras, coisas que achamos que nos farão felizes, coisas que acreditamos serem verdadeiras, mesmo que não sejam, vamos continuar rejeitando a misericórdia que Deus quer nos dar.
Você sabe como reconhecer as mentiras? Você sabe como discernir o engano? Sabe como perceber quando ele aparece em um livro best-seller, em um blog famoso, em uma música de sucesso, em uma sala de aula ou até vindo de uma amiga de confiança? Você sabe reconhecê-las? Bem, eu vou te dizer. Existe apenas uma maneira de desenvolver discernimento sobre as mentiras, e essa maneira é desenvolver discernimento sobre a verdade, se firmar na verdade. Você nunca conhecerá a verdade melhor do que conhece a palavra de Deus. Você nunca conhecerá a verdade melhor do que conhece a Jesus, que é a verdade. É por isso que precisamos aprender a renovar nossas mentes, a aconselhar nossos corações de acordo com a verdade. Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, Filipenses 4:8. Armadas com a verdade, podemos lutar contra as mentiras e vencer. Podemos ser vitoriosas sobre elas. Porém, não basta apenas conhecer a verdade, precisamos aprender a amar a verdade. Veja, a verdade não é apenas certa e verdadeira, ela também é boa e bela. E o inimigo não quer que você acredite nela. Isso é algo que tem aberto os meus olhos e o meu coração ao longo dos anos deste movimento de mulheres piedosas. Porque sabemos que a verdade é verdadeira, sabemos que a verdade é certa, mas precisamos também crer e compreender que ela é boa e bela, e isso nos libertará. Tenho uma amiga que tem enfrentado as consequências dolorosas de anos de manipulação emocional e abuso sexual nas mãos de um líder cristão em quem ela confiava. Na semana passada estávamos conversando sobre a importância da verdade, e aqui está o que ela me disse. Por tantos anos eu ouvia a voz errada. Eu só queria um final feliz. Achei que eu poderia pegar algo que era intrinsecamente mal e transformá-lo em algo diferente. Mas a beleza da verdade é que ela traz liberdade da confusão e das vozes erradas. Você quer se libertar da confusão, das vozes erradas? Aprenda a conhecer e a amar a verdade. Há poucos dias vi uma publicação no Instagram de uma amiga muito querida. Ela é uma jovem esposa de 22 anos. Ela postou uma foto sua e escreveu: "Eu tinha aquele corpo." Sabe aquele que vemos todos os dias no Pinterest ou no nosso feed no Instagram? Barriga chapada, um grande espaço entre as coxas e braços perfeitamente tonificados. Eu costumava ouvir comentários como: "Uau, eu nunca imaginei que você fosse tão magra", ou "Você está tão em forma, eu queria ser assim." Eu tinha o corpo que eu achava que eu queria, mas eu não tinha energia e nem alegria. Afastei pessoas para conseguir manter uma dieta saudável e ganhar 1 hora extra na academia. Eu colocava todo o meu valor em uma única coisa: ser perfeita, ser boa o suficiente. Agora fui curada pelo Salvador perfeito, aquele que me mostrou que as pessoas são mais importantes do que o meu corpo, que saúde de verdade não é obsessão ou loucura, que amar a mim mesma significa viver em comunidade com outras pessoas, ser vulnerável sobre as minhas fraquezas e ser obcecada por Jesus. Hoje as minhas pernas têm covinhas, minha barriga é mais macia e meus braços parecem normais. Mas esse é o corpo que eu quero, o corpo que me lembra da verdade, da graça e da liberdade. Escrevo isso para lembrar a todas do verdadeiro valor que temos,
Somos mais do que o nosso desempenho, nossas roupas e nossas saladas de couve. Somos amadas por Cristo e vivemos para amar os outros. Esse é o poder e a beleza da verdade. Foi essa verdade que libertou a minha amiga. E essa mesma verdade pode libertar você. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia está no último livro, Apocalipse, capítulo 19. Ali o apóstolo João recebe uma visão. O céu se abre e João vê um homem com H maiúsculo montado em um cavalo branco. Esse cavaleiro tem muitas coroas sobre sua cabeça e seus olhos brilham intensamente como chamas de fogo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, marchando para a batalha, estabelecendo o governo e o reino de Deus em toda a terra, salvando e defendendo o povo de Deus, aqueles que amam e se mantêm firmes na verdade. Eles também vêm para julgar e vencer todos os inimigos de Deus, aqueles que vivem na mentira e não amam a verdade. Os exércitos do céu marcham para trazer salvação e juízo. E qual é o nome do capitão desse exército? Apocalipse 19:11 diz que ele se chama Fiel e Verdadeiro. O versículo 13 diz: seu nome é Verbo de Deus. E no versículo 16 lemos: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja a verdade que te libertará, a verdade que me libertará, a verdade que libertou a minha amiga, minha jovem amiga de 22 anos, a verdade que está libertando minha outra amiga que passou por uma história horrível de manipulação e abuso. Essa verdade que nos liberta é uma pessoa. Seu nome é Jesus. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para enxugar cada lágrima. E um dia ele voltará para redimir esse mundo caído e quebrado, onde tudo que está partido será restaurado. Toda mentira será exposta, a verdade reinará e Jesus reinará para todo sempre. Vamos inclinar os nossos corações em oração. Ao encerrarmos esse momento, quero ler 4 versículos do livro de Salmos, que são orações. Eu vou dizer cada uma delas e te convidar a orar comigo em voz alta, se esse for o desejo do seu coração, à medida que iniciamos essa conferência. Você pode orar comigo? Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmo 43:3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. E que assim seja para cada uma de nós. Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és o caminho, a verdade e a nossa vida. Amém. Escutamos Nancy DeMoss Wogemuth na conferência True Woman 2018. Ela nos desafiou a sermos vigilantes para conhecer a verdade, porque estamos constantemente sendo bombardeadas por mentiras. Nancy mencionou como é fácil absorver e acreditar em coisas que não são verdadeiras.
O inimigo quer que vivamos nessas mentiras, mas o caminho para a liberdade, o caminho para sermos libertas, é através da verdade da Palavra de Deus. No livro de Nancy, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, você aprenderá como vencer os enganos de Satanás com o poder da verdade de Deus. Visite avivanossoscorações.com e solicite seu livro ainda hoje. Amanhã começaremos uma série chamada Abraçando Deus como Pai. Nesta série vamos falar sobre como podemos colocar nossa confiança em Deus como nosso Pai amoroso e perfeito. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.